De volta com o cenário político, hoje com a participação do advogado Antônio Carlos Moradi. Moradi, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. É um prazer. Boa tarde a todos. Moradi, estamos aí, com essa questão da reforma tributária, gerando grande debate no país e também muita desinformação, Então, acho bom esse tipo de conversa para que a gente esclareça de fato o que vem acontecendo a respeito da proposta e do trâmite, Eu queria começar falando nisso, Em que momento do trâmite da reforma nós estamos hoje? Luciano, ainda tem muito chão pela frente. Passou pelo Senado. O Senado fez algumas modificações e devolveu para a Câmara dos Deputados. Lá na Câmara dos Deputados, certamente serão analisadas essas modificações. Não sei se isso vai gerar algum descontentamento e pode ser revertido. Se for revertido, volta. Mas, de certa forma, eles estão negociando e eu chegar num denominador comum. Eu acho que a partir dessa última análise, eu acho que aí pode ter mais fruição, viu, Luciano? Uma das coisas que a gente vê também com uma certa atenção é, na verdade, dos embates de grupos específicos, quando a gente fala em tributação, muitos querem ficar à parte disso, ou querem benefícios tributários específicos. Então, se fala muito isso, Ao chegar na Câmara dos Deputados, o lobby e esses grupos-chave aí podem tentar alterações para beneficiar interesses próprios. Sem dúvida nenhuma, Luciano. Eu concordo totalmente. Isso vem acontecendo. Eu penso que muitas coisas ali já foram modificadas. Ainda existe muito lobby em cima disso, mas eu não acredito que seja deformada o projeto em si, sabe? Porque ele já está muito bem montado e, portanto, eu acho que o Ministério da Fazenda vai conseguir sucesso nesse intento, viu, Sérgio? Perfeito. Um dos pontos que se fala muito é a questão de desonerar, zerar alguns impostos de itens básicos, como itens da cesta básica, que vão trazer um impacto substancial, em especial para a população mais carente. Isso é excelente, Isso daí ninguém ainda pôs um dedinho e nem deve, porque a cesta básica é tão simples, São produtos tão simples que vale a pena fazer com que isso dê certo. E eu acho que vai ser interessante, porque a desoneração, se levarem a sério, terá realmente um bom desconto em relação a ela. Eu acho assim, Luciano, o imposto, como é que é o nome? O imposto seletivo. Esse imposto, ele é o terceiro item, dos tributos que estão sendo produzidos, estão sendo colocados na pauta. O que ele faz? Ele aumenta bruscamente impostos de produtos que sejam danosos. Eu posso lembrar de um muito claramente: cigarros, Sim. Portanto, esses produtos, entre outros, como agrotóxicos, por exemplo, que são utilizados, a gente não pode dizer que não são, e produtos que transformam uma plantação em transgênicos, todas essas situações, esses produtos serão sobretaxados. E isso faz um equilíbrio, não só para a cesta básica, mas outras situações também. Por exemplo, o Fundo de Desenvolvimento de milhões de reais para manter um certo equilíbrio social. Então, quando isso for
colocado em prática depois da votação, depois da lei tramitando no meio social, né? Todo brasileiro, cada brasileiro terá um ganho efetivo de 400 a 500 reais. É uma coisa interessante, né? Sem dúvida. E como você coloca aí, né, quando a gente esbarra nesses itens, a gente vai um pouco além da questão financeira. A gente acaba estimulando a questão das boas práticas, não é? Porque, olha, se eu diminuo lá o número de defensivos, eu estou produzindo um alimento mais saudável, não é? Indiretamente aí eu estou contribuindo com a saúde geral da população, né? Então, quando se pensa em tributar os itens nocivos, né? O cigarro custa mais caro, é um incentivo maior para o sujeito parar de fumar, logo eu estou interferindo diretamente na saúde da população. É verdade. Ou então fazendo as pessoas mais pobres pararem de fumar e os mais ricos continuarem a fumar. Uhum. Tem, tem alguns detalhes aí que são bastante interessantes da gente pensar. Mas eu acho que, por exemplo, para o agronegócio, o maior pecado, como eles falam, que é o imposto do pecado, o maior pecado foi a natureza. Porque hoje, na atual conjuntura ambiental, né, as plantações estão muito com a falta de água e o excesso de calor, né? Uhum. E por quê? Por causa do desmatamento e tudo mais que a gente já sabe, né? Eu acho que esse está sendo o maior imposto, mas eu acho isso muito bom, foi uma excelente ideia esse imposto do pecado, entre aspas. E Morad, uma das coisas que se tem levantado é essa redução do número de impostos, não é? A gente na prática também, a gente tem toda uma burocracia agregada com um número muito grande de impostos, então tornaria o processo burocrático um pouco mais simplificado, não é? Qual é a sua análise a respeito desse modelo? O efeito contábil com relação a isso vai ser muito bom, viu, Luciano? Portanto, vai ter uma simplificação na forma de tributar, óbvio, né? Uhum. São 5 tributos, né? Algumas pessoas falam que são 5 impostos. Não, não é. Porque PIS e COFINS, que é um tributo federal, ele é uma contribuição. Então é assim, tributo é tudo, né? Uhum. E ele se divide entre contribuições e impostos e ainda outros itens, né? Mas nós vamos falar desses principais, que é o ISS, o IPI, o PIS, o COFINS, o ICMS, né? O ICMS e o ISS vai fazer parte dos impostos que continuarão nos estados e municípios, sabe, Luciano? E os federais, que é o PIS, COFINS e o IPI, né, esses vão ficar na parte federal. Então, vai ser o IVA em primeiro lugar, né, é o Imposto sobre Valor Agregado, né, e dentro dele vai ter o IVA federal, que é o IBS, e vai ter, desculpa, o CBS, e o IVA estadual, que é o IBS. São nomenclaturas novas Aham. que a gente tem que começar a decorar, né? E também tem o IS, que nós falamos agora há pouco, né? Dentro desses 2 IVAs, né? Nós devemos colocar bem em voga uma seguinte questão: não vai ter mais efeito cascata. Então, aquela empresa, indústria, né, que produz um produto, ele vai ser tributado, então vai ser calculado o IVA, porque vai ter variações, né, para cada segmento, vai ser calculado, ele vai recolher esse tributo, né, e vai repassar, vai vender para um atacadista, uma distribuidora. Essa distribuidora, ela também vai ter que recolher o seu tributo, né, e vai repassar e esse comércio vai ao consumidor final. Ora, não vai ter mais o efeito cascata, isso vai ser distribuído.
Então, se foi recolhido ali no início, né? Então, isso tem que ter um equilíbrio entre todos os segmentos para que nós saibamos o que nós estamos pagando, inclusive de tributos. E, lógico, que os empresários, industrial, comerciante atacadista, varejista e o consumidor também saibam o quanto estão pagando, né? Então, Exatamente. vai ter um bom equilíbrio, um ótimo equilíbrio em relação a isso. Olha, isso já acontece em muitos países, né? Vem dando certo nesses países. A tributação falam que pode aumentar, eu não acredito. Hoje é 33 e pouco por cento a carga tributária, ela pode oscilar para menos. Então, como isso é uma coisa a longo prazo, Luciano, isso vai começar em 2026 e vai terminar em 2033, se não me engano. Eu acho que nós vamos ter bastante tempo para deglutir isso e entender melhor e saber se vai ser bom. E esse é um dado importante também, não é? Não vai mudar do dia para a noite. A gente não vai acordar, virar a chavinha e passar para o novo modelo. A gente vai ter essa ação transitória aí, que é lógico, vai exigir um esforço, né? A gente aumenta a burocracia num primeiro momento para depois aliviá-la, não é? Porque na verdade se somam esses modelos e depois os antigos vão sendo aposentados. É verdade. E tem outras coisas mais também que são muito interessantes, né? Tem o tal do cashback, né? Uma palavra usada Tá? em outros países, né, como Estados Unidos, que é o retorno de alguma parte de um tributo que o consumidor final paga, né? E, portanto, lógico, isso me parece que vai ser segmentado, né? Para baixa renda, mas ele vai ter, aquele indivíduo de baixa renda vai ter um crédito para poder utilizar nas suas compras. Isso também é muito bom, né? Vamos ver se isso vai valer também, né? Vai vingar. E é interessante também a proposta porque ela continua movimentando o comércio, né? Essa do cashback. Porque o sujeito tem lá um valor, mas que ele só pode empregar nisso, não é? Nas suas compras. Então você continua fazendo a economia circular. Eu acho que também é uma preocupação interessante dentro da reforma. É interessante mesmo, é interessante mesmo. Como o Fundo de Desenvolvimento, né? Que vai gerar bastante dinheiro também. Olha, Luciano, eu não vejo um futuro tão sombrio por conta de todas essas guerras que o mundo está sofrendo, né? Tá vendo, né? Mas eu também não vejo que o Brasil possa, não num curto espaço de tempo, mas a longo prazo, sofrer com isso. Porque se houverem guerras, né, e a gente está vendo que está tendo guerras, e isso pode se ampliar, o Brasil é um importador de alimentos, um importador de aço e um importador de petróleo. Portanto, nós brasileiros, como somos um país de paz, né, nunca toma partidos, e eu acho isso muito bom, né, vamos estar à parte. Né, e com a remodelação de caráter tributário brasileiro, eu acho que todo brasileiro terá benefícios desse período aqui de 10 anos de acomodação do tributo, mesmo com a situação que vive o mundo. Sem dúvida. Também é importante a gente falar, não é, desse processo hoje, que às vezes as pessoas falam, nossa, mas vai ser complicado e tal, mas a gente tem que lembrar da estrutura tecnológica, não é? O que a gente viu nos últimos 2 anos, a gente pode falar assim, por exemplo, com as plataformas BR aí, não é? Esse ano, por exemplo, através da plataforma BR, ela praticamente fez o seu imposto de renda, né, de uma maneira simplificada, né? A pessoa pode puxar por ela, né, todos os lançamentos e no final só checar.
é uma tendência, né? Inclusive com os impostos, etc. As tecnologias vão ajudar demais nesse processo. E mais, a cada dia, todos os dias, eu vejo novos sistemas que agregam a isso. Não só o facilitar das plataformas digitais, mas também em outras plataformas nós temos no meio e que nós podemos utilizar para ainda mais facilitar em relação às plataformas locais. Eu vejo isso todos os dias e acho isso sensacional. Quer dizer, o Brasil sempre na vanguarda, né, em relação a isso. E cada vez mais nós vamos sentir que isso vai ser um grande facilitador, Luciano, sem dúvida nenhuma. Você tem toda a razão. Exato. E também com outro fator interessante aí, não é, que sempre que a gente observava um tributarista falando da questão dos impostos no país e da necessidade, etc., sempre se punha na balança ou se punha no cálculo o dinheiro que não era, né, contabilizado aí, né? Ou seja, sempre se calculava de alguma forma o sujeito que não pagou o tributo. Né? A gente tinha aí uma métrica, etc. Com essas novas tecnologias e com esse perfil mais detalhado, a gente começa a tornar mais difícil a vida do sonegador. Então, essa é uma delicada, Luciano. Veja, hoje, na atual conjuntura, né, é lógico que a carga tributária é alta e é dificultosa em relação ao trabalho que ela dá para todos, né? Agora, existem vários tipos de situações, né, que nós podemos dizer que se confundem em relação ao não recolhimento de tributo, né? Existe sim a sonegação. A sonegação é crime, ela é crime, né? Agora, o indivíduo que ele, de certa forma, ele apresentou, eu vou falar assim, num português fácil. Sim. Ele apresentou que ele teve aquela despesa e ele vai ter que recolher aquele tributo, né? Só que ele não recolheu, ele não conseguiu recolher, isso não é crime. Isso daí realmente é uma dificuldade que 30% dos brasileiros, das empresas, principalmente brasileiras, não estão conseguindo fazer. E isso gera o quê? Gera na saída dessas empresas do player, do mercado, né? Para você ter uma ideia, se você entrar no site da Receita, lá tem uma lista de devedores. Se você acessar cada um deles, se você pegar assim, um acesso de 10 em 10, a cada 10, de 6 a 7 não existem mais, né? Isso é um tipo de situação que foi gerada por sonegação? Pode ser, né? Mas a sonegação é um desvio que o indivíduo comete para ter mais dinheiro, né? Agora, aquele indivíduo que não conseguiu recolher os seus impostos, né, significa que ele está passando por um desequilíbrio financeiro. Esse desequilíbrio pode ser falta de boa gestão, né, falta de apoio, né, porque eu acredito nos bancos, os bancos de desenvolvimento, e eles são muito tímidos para contribuir com o empresariado, o micro, pequeno empresário, inclusive, né? E, portanto, eu não sei, talvez agora, com essa mudança, isso possa se amenizar, Luciano, isso possa se amenizar, mas a gente vê que existem vícios, lógico, do empresariado, né? Por exemplo, o não recolhimento do tributo, né?
em detrimento da compra de um bem, né? Isso acontece muito, já vi muito isso, vejo muito isso no mercado. Então, quem sabe agora, com essa modificação, nós tenhamos uma diminuição disso e uma pujança maior no crescimento, quanto ao crescimento das indústrias, das empresas brasileiras. Eu torço por isso, Luciano. Exato. Até porque, né, Morad, tendo claro a carga tributária e ela sendo de maneira mais simplificada, não é? Se ajuda, inclusive, no planejamento dessa empresa. Muitas vezes a gente vê o sujeito que quer empreender, não é? Entra no mercado e depois fica sitiado pela burocracia e pelo volume tributário que ele não imaginava que fosse daquela forma. Exatamente. Isso, né? E aí você tem um aumento grande de pequenas empresas aí aparecendo no mercado, mas eu acredito, na minha opinião e minha experiência, que ainda são muito tímidas. A construção a pavimentação desse aumento de empresas pequenas, né? Ainda é muito tímida por conta de um governo que tem uma sólida função social em relação ao Banco de Desenvolvimento e não utiliza isso para essas empresas. Walter, não é? Parabenizando pelas colocações, em especial nessa questão do investimento, não é? No empreendedorismo no país. Ele coloca que conseguiu crescer com a empresa através do Banco do Povo, no estado de São Paulo, não é? Mas que demorou muito para receber, inclusive, informações que era possível crédito e que era possível aí, né, ter recursos com uma taxa de juros bem abaixo do mercado. Tá vendo? Eu consigo pontuar as coisas mais práticas do dia a dia, porque a gente vive isso, Luciano. E realmente essa questão tributária, ela vem para melhorar. Por exemplo, vamos lá, o sistema do Simples Nacional, né? A tributação disso vai continuar igual, vai continuar mesmo. Então, o Simples vai absorver 8 tributos, né? Vai absorver 8 tributos, e aqueles indivíduos que têm pequenas empresas como a MEI, né? Empresas individuais, ou microempresas, etc., vão continuar recolhendo aquela diferenciação de impostos, que é muito menos do que o normal, né? Agora, é como eu disse, o empreendedorismo no Brasil, ele é muito incentivado, mas só incentivado na propaganda. Agora, o que nós precisamos realmente é um apoio tecnológico e financiamentos com qualidade. Exato, Isso é muito importante. exato. Porque é exatamente isso, né? Como é que você vai concorrer de fato no mundo globalizado que a gente vive hoje, se a sua tecnologia está ultrapassada, se o teu parque industrial está ultrapassado, não é? Então, de fato, tem que haver incentivo para renovação disso. Tem que ter, sim, linhas de pesquisa no país, e a gente vê a questão da pesquisa como fundamental, né? A gente só tem, por exemplo, a produção agrícola que o país tem hoje graças à Embrapa, não é? Se não tivesse sido investido aí em pesquisa na área, a gente não teria possibilidade de produzir o que se produz, ainda mais em algumas regiões específicas, né? Se planta soja hoje em áreas do país porque foi desenvolvido um grão específico que suporta essa região, enfim, né? Aonde o país apostou e investiu, a gente viu o resultado. Exato, é isso mesmo. O que eu digo. E penso mais. Eu acho que no empreendedorismo nós temos que não só ter o incentivo, mas também oferecer um pouco mais de conhecimento técnico. Eu participei de uma entrevista, Luciano, onde foi focado um garoto de 15 anos ou 16 anos que estava fazendo chocolate e queria ter uma empresa, queria crescer, etc.
O caminho para ele alcançar isso é árduo, não é fácil, né? Sem dúvida. Primeiro porque é um mercado que tem uma concorrência brutal, né? E quando eu fui falar, né, que esse moço ele precisa de muito mais tecnologia e essa tecnologia gera necessidade de capital e de um equipamento moderno, né? E que isso seria muito difícil, o meu entrevistador ficou muito bravo, né? Aham. Ele queria mostrar que esse menino ia produzir assim. Uhum. Existem as formas, não sei se eu ouvi do nosso assunto, Sim, sim. mas existem duas formas do empreendedorismo dar certo. Uma é quando o empreendedor é um grande técnico. Por exemplo, um indivíduo que saiu de uma Embraer da vida e montou uma empresa de software avançado, né? O indivíduo, certeza que vai ter um grande sucesso no empreendimento dele desde o começo. O outro é aquele indivíduo que monta uma loja de bolo. Existem várias lojas, casas de bolos muito gostosos aqui em todas as cidades, né? Ora, isso vai concorrer tanto, 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 que a produtividade dessas empresas não farão com que elas se desenvolvam. E elas podem terminar de repente, por conta de falta de movimento, óbvio, falta de movimento. Então, o que essas pessoas têm que ter? Elas têm que ter conhecimento, aprendizagem. Para isso, nós temos inúmeras instituições que podem contribuir. Olha, eu entrei no gov.br e eu achei uma área onde existem mais de 550 cursos, não só cursos técnicos, mas universitários, todos de graça. Então as pessoas têm que começar a procurar isso para poder se desenvolver num bom empreendimento. Tanto porque, com a mudança agora da questão tributária no Brasil, as coisas vão melhorar para o governo, vão melhorar para a população também, né? É como você falou, as plataformas estão especiais, moderníssimas, e a Receita Federal ela vai saber exatamente aonde está o erro de cada um. Então, ninguém vai ter facilidade para deixar de recolher o seu tributo, entre outras coisas. Exato. E eu acho que você coloca muito bem, não é? Porque quando você cita também a questão lá específica da Receita, do número de empresas fechadas, não é? A gente percebe justamente isso. É um dos países que mais empreendem no mundo, mas empreende no arrobo, não é? Na iniciativa sem o preparo, não é? Se a gente conseguir conciliar as duas coisas, né, o sujeito empreender com preparo, com financiamento adequado, com uma taxa de juros que ele consiga pagar esse financiamento, aí sim as coisas se perpetuam. Verdade. Eu assisti um programa, Luciano, onde uma pessoa muito interessante falou que, olha, eu estou aqui em Portugal e aqui os portugueses acham que os brasileiros são grandes empreendedores e os portugueses são diferentes. Os portugueses querem manter as suas empresas do jeito que está e o brasileiro quer colocar marketing, quer melhorar a fachada, quer melhorar o produto, etc, etc, etc. Né? Quer dizer, você falou uma coisa interessante. O brasileiro tem esse pendor para o empreendedorismo em qualquer lugar do mundo. Essa é a realidade, né? Exato, mas às vezes falta isso, falta um amparo para entender, não é, a dar o passo do tamanho certo, não é, e de uma maneira, é lógico aí, que compreenda a economia atual, enfim, né, as possibilidades atuais. Nós vamos a mais um intervalinho, eu volto no próximo bloco, o último aqui de conversa com o Morad, sua última chance de participar conosco, 36 pelas redes sociais. Nós voltamos já.
você merece pagar mais barato. E os melhores preços estão nos supermercados Nori. Confira. Arroz tipo 1 Vasconcelos, pacote 5 quilos, R$ 28,00. Óleo de soja Vila Velha PET 900 ml, R$ 4,85. Carne bovina ponta de peito, R$ 24,00 o quilo. Molho de tomate Fugini, sachê 300 gramas tradicional, 99 centavos. Cerveja Skol ou Brahma, lata 18 por 350 ml Pilsen, 46,62. Nesta embalagem a unidade sai a 2,59. Cerveja Império lata 350 ml por malte, exceto Lager, 2,49. Cerveja Budweiser garrafa 300 ml retornável, 2,29. Beba com moderação. Só o Nori vende mais barato. Cheque pré para 30 dias sem juros para clientes cadastrados. Supermercados Nori. Labormed, destaque na área de análises clínicas em Batatais, Altinópolis e região. Com um parque tecnológico automatizado e moderno, equipe de profissionais especializados e atualizados visam oferecer o melhor atendimento aos clientes e parceiros. Com amplo menu de exames em diversas áreas e em respeito ao compromisso assumido, o Labormed se compromete a entregar os laudos em tempo hábil, com resultados direto no site. Sua missão é servir os clientes com muita dedicação e empatia. Labormed, mais que um laboratório, o parceiro que acompanha a sua saúde e bem-estar. A queda do Muro de Berlim. Santos Dumont pilota o primeiro avião da história. Incrível, incrível, incrível! O Rei Pelé marca seu 1000º gol! Novembro, o mês de acontecimentos históricos e também de você cuidar da sua saúde. Novembro Azul, mês mundial de combate ao câncer de próstata. Seja o herói da sua história. Derrube o muro do câncer que mais tira a vida dos homens ao redor do mundo. Vá voando fazer o seu exame e marque um golaço na sua saúde. Novembro Azul, a história que mais importa é a sua. De volta com o cenário político, quinto bloco, aqui na companhia do Antônio Carlos Moradi. Moradi, Luiz Pedro aqui parabenizando aqui pelas colocações, pelas suas observações e pontuando a questão de fato política, não é? Agora da discussão toda aí desse trâmite. A gente percebe o embate mesmo, né, político que o país vive. Ele pergunta até onde você acha que isso pode atrapalhar, atrasar ou desgastar a proposta? Pode atrapalhar ainda, mas eu vejo que aqueles indivíduos que estão atuando no Ministério da Fazenda estão agindo com muita diplomacia. Eu acho que tem gente do Itamaraty lá junto com eles. Uhum. Porque eles estão colocando pontos e fazendo participem, né, de uma forma tal que os nossos congressistas entendam que esse seria a melhor coisa para o Brasil. Lógico, o atual governo queria algo mais, né? Uhum. Queria algo mais voltado ao social, algo mais equilibrado com o social, mas nós sabemos que a maioria no Congresso é oposição, portanto, eles pensam de uma forma diferente. Eu acho que, no final, nós vamos sair ganhando sim. Vamos perder alguns pontos, mas nós vamos sair ganhando. Vinícius, aqui nosso espectador, também coloca um ponto interessante, que é o próprio gasto do Estado, não é? Em especial hoje a gente vê uma demanda muito grande do próprio Congresso, com as emendas impositivas, etc., não é? De se fechar essa conta no final, né? Olha, a gente ajustou aqui a questão tributária, o país começa a funcionar e ter mais clareza nisso, mas a gente ainda às vezes gasta muito ou gasta mal dentro da estrutura política do país. Isso também vai precisar ser revisto. Poxa vida, isso daí já partiria para
uma mudança política, né? Então, como foi feito com relação à questão tributária, nós também teríamos que ter aí uma reforma política, né? Acho isso bastante difícil. Realmente, nós, em alguns momentos, fica refém de emendas e de pedidos que nós sabemos quais são, né? Agora, esse é o jogo, e nós vamos ter que entender, pelo menos nesse momento político, que está se fazendo todo o possível para que as coisas caminhem melhores que foi nos últimos anos, né? Sem Penso dúvida. dessa forma. E acho que falta também, não é, a gente ter mais rotina desse debate como nós estamos tendo hoje, não é? Para que de fato a população comece a entender esses processos e comece a cobrar aqueles seus políticos, não é? E se de fato eles não agirem nesse sentido, né, da gente começar de fato a fazer trocas, não é? Uma coisa que a gente tem visto muito, vou dar um exemplo prático aqui para a população, que é a questão da saúde, não é? A gente já chegou a falar aqui no programa da tabela SUS, que não é atualizada em alguns serviços há mais de uma década, não é? Então, aí o sujeito não consegue fazer determinada cirurgia, procedimento, é porque ela está defasada. Mas, ao mesmo tempo, o deputado vem e traz uma emenda para a saúde, para o município, para o hospital, para a Santa Casa, seja o que for, que também não atende aquele setor, né? Mas com a emenda ele está aparecendo na emenda, né? Então, se hoje a gente eliminasse as emendas da saúde e atualizasse a tabela SUS, a gente estaria fazendo um trabalho muito maior para a saúde do país, só que aí o trabalho do político particularmente não aparece, não é? Então esse jogo do marketing político de fato tem atrapalhado demais a gestão. Sem dúvida, é isso mesmo. Concordo com você. Realmente essas emendas, elas favorecem os amigos do rei, né? E é para isso que elas servem. Infelizmente. Agora, eu vou te dizer uma coisa, eu tenho no meu escritório uma área que é uma área muito importante do direito, que é o direito médico, né? E eu posso dizer, por experiência, inclusive, que hoje o SUS dá de 10 em muitos planos de saúde. Isso sem dúvida. Dá de 10 em muitos planos de saúde, em termos de tecnologia e em termos de hospitais. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu vejo isso, eu consigo visualizar isso, em casos, né, onde a operadora de plano de saúde faltou com o indivíduo e esse indivíduo entrou já no SUS, né, e foi operado em recorde, ao passo que no plano de saúde ia demorar muito mais tempo, etc. As coisas estão melhorando nesse sentido, Luciano, isso é muito bom, viu? É alvissareiro, realmente. Exato. Morad, para quem quiser conhecer um pouco mais, não é, desse trabalho que você faz também de orientação, não é? A gente sempre acompanha vídeos, informações. Como é que te encontra aí nas redes sociais? Olha, eu até estou com o meu site remodelado, né? Ele foi construído por uma inteligência artificial, está muito interessante. Nosso contato. Quem precisar de mim, qualquer tipo de dúvida a respeito, ligue que você é recebado muito bem e vai sair contente com as nossas respostas. Maravilha. E na dúvida aí, né? Dá um Google aí e vai encontrar aí todas as redes do Morad, aí, Antônio Carlos Morad, fácil de encontrar. Meu querido, gratidão sempre, né, pela clareza, pelas colocações. Eu espero aí que a gente tenha uma discussão ampla e clara dessa reforma e que de fato ela, né, entre aí pensando cada vez mais nos outros pontos, nas outras pautas e atendendo de fato a necessidade de todo o país e não só aí de alguns pequenos grupos.
É verdade. E nós temos que pensar que essa mudança na questão tributária vai gerar benefícios para o Estado, no centro, governo federal, estadual e municipal, e a gente tem que torcer para que isso faça com que o país melhore, porque vai ter mais fluidez de capital lá pelo Tesouro Nacional. Maravilha. Murad, grande abraço e espero contar com a sua presença em outros momentos aqui no programa. Obrigado, Luciano. Obrigado a todos. Tenham um bom final de semana prolongado.